Fala pessoal, acompanha o canal Aprenda Sobre Carros, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano Marchiorato e nesse vídeo nós vamos falar sobre carros importados dos anos 90. Será que vale a pena comprar ou é bucha? Acompanha aí. Antes de começar a falar, é claro, vou pedir para, se você não está inscrito no canal ainda e gosta de conteúdo automotivo, já se inscreve aí para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar teu like. Então, quando a gente vê um carro importado nos anos 90, anunciado, é bem tentador, né? Porque geralmente os carros são muito completos e eles têm um preço, a grande maioria deles, um preço bem atraente, apesar de eles estarem ganhando valor de carro colecionável já. Mas aí, será que vale a pena você comprar um desses? Será que é fácil você manter um desses? Quais são os pontos positivos e os negativos, né? Vamos começar falando dos pontos positivos e como exemplo a gente vai usar essa Volvo S40 1998. É um carro de entrada da Volvo no ano de 1998, né? Então ela era a Volvo básica que você podia comprar na época, era essa aí, né? Ela concorria com a série 3 da BMW, ela concorria com a série C da classe C, né, da Mercedes, e esses eram os principais concorrentes dela, né? Claro, tinham outros carros aí, todos concorrentes da série 3 da BMW ou classe C da Mercedes também eram concorrentes da Volvo S40, né? A Volvo ela tinha S40 e V40. É claro que esse carro, não é um dos melhores exemplos que eu posso recomendar para você comprar de importados nos anos 90, né? Quando a gente fala de importados nos anos 90, a gente está falando de carros europeus, a gente não está falando de carros americanos. Vamos focar nos carros europeus nesse vídeo aqui. Mas como eu disse, vamos começar falando dos pontos positivos de você comprar um carro importado aí dos anos 90. Bom, você vai ter um carro com preço bem acessível, né? Que é o caso dessa Volvo, você vai encontrar ela em boas condições. É sempre importante a gente ressaltar que vamos falar de carros em boas condições, tá? Que nem é o caso dessa Volvo. Ela tem alguns detalhes, porque carro, claro, né, é um carro 1998, mas é um carro que, como vocês podem ver, ela está em boas condições, está bem cuidada, né? Ela tá bem original, está bem alinhada. Então é um carro que foi bem cuidado aí boa parte da vida dela. Então é um carro que você pode se arriscar a comprar. O primeiro aspecto que é legal você comprar um carro desse aqui é que dificilmente você vai ver outro na rua, né, junto com você. E quando vê, é uma situação interessante, uma situação legal. Você acaba tendo uma certa exclusividade e uma elegância à parte, né, quando você anda com um carro desse aqui. Você se destaca no meio dos carros todos iguais, né? Os carros dos anos 90, eles têm uma identidade muito acentuada. Então, quando você via essa frente, essa grade, você sabia que era uma Volvo, né? Quando você via a grade da BMW, a frente da BMW, você sabia que era uma BMW. A Mercedes, com a estrela em cima, tudo. Então, esses carros eles têm uma identidade muito forte, né? Muito ressaltada, assim. Então, você tem uma exclusividade quando você anda nesse carro. E você chama atenção, né? Principalmente quando ela está bonita. Tem uma diferença aí, quando o carro é bem cuidado e quando não, né? Os carros dos anos 90, se mal cuidados, ele passa a ser um carro velho, né? Você é feio de ver, mas quando está bem cuidado, ele passa a ser um carro clássico. Então começa a chamar a atenção na rua por onde você passa. Outra vantagem
que a gente tem nesses carros aqui é a robustez mecânica deles. Então, tanto motor, quanto caixa de câmbio, quanto suspensão, esses carros aqui são muito robustos. Essa Volvo aqui em questão, ela tem 245 mil quilômetros. Quem não viu o nosso vídeo a respeito do motor com alta quilometragem, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma olhada. Então, ela está em excelente estado. O motor nunca foi aberto para retífica e está em excelente estado. O motor não consome óleo, não fuma, não nada, com 245 mil quilômetros. E toda a estrutura do carro, na verdade, né, ela é um carro, você vê, um carro 1998, e toda a estrutura dele é excelente. O carro, ele sobrevive muito bem ao tempo, né? Então você vê, suspensão, a gente ergueu ela tem boa parte das borrachas, buchas, balanças, etc, original de fábrica ainda. Outra coisa legal desses carros é a parte de engenharia e o quão eles são completos, né? Então você vê o porta-malas, ó, com pantográfico, amortecedor. Você tem até, eu achei muito interessante isso aqui. Olha só, ele tem um cinto aqui para você, você coloca ele aqui, ó, né, para você prender alguma coisa, tá? Isso retrátil, ó, de fábrica, tá? Então você vê como é pensado o uso desses carros, né? Então você paga barato num carro desse aqui, né, com relação aos carros mais novos, e você tem todos os itens de luxo, boa parte deles que nem tem nos carros populares novos. Então a gente tem vidro elétrico traseiro, apoio de braço, ó, encosto de cabeça para o terceiro ocupante, coisas que os carros nacionais vieram só depois. O banco dianteiro aqui, ó, regulagem de lombar também. Então você tem muita coisa nesse carro aqui, e sem dizer a qualidade do acabamento, né? Dos materiais usados no carro é outro. Isolamento acústico do carro é muito bom, né? Apesar de ser um carro mais antigo, eles se preocupavam muito com isso. Então você tem todo o acabamento, ó, carpê aqui na parte de baixo da porta, os tapetes de carpê, você tem airbag, né, lateral em todo o carro. Aí. Então você já tinha a questão da airbag toda completa no carro, ó, vidro elétrico nas 4 portas, você tinha som original com toca-fita e CD, ar-condicionado, regulagem elétrica do farol. Então você tem muita coisa aqui que você não tinha nos carros nacionais, ou era difícil, e não tem até hoje, na verdade, muita coisa. O desembaçador no retrovisor. Então basicamente, são as vantagens de você ter um carro importado nos anos 90. Então, para quem gosta de carro e viveu nessa época, lembra desses carros que o pessoal tinha mais poder aquisitivo para poder ter um carro desse aqui. Então, hoje você compra um carro desse, muitas vezes é a realização de um sonho, né? E se você souber comprar um carro, ele continua sendo um sonho, né? Continua sendo um sonho realizado e não um pesadelo. Então, um carro desse aqui, mesmo 1998, você praticamente não escuta ele ligado, né? Ele está ligado agora. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. E praticamente, como ele está com o escape tudo certinho, você não escuta ele ligado. Aí. Outra coisa que é bem normal nesses carros, é bom a gente ressaltar, né? É esse vapor de escapamento. Por quê? Esses carros geralmente nessa época eles não foram tropicalizados, tá? Então a injeção deles é feita para outro tipo de gasolina, não a nossa, né? Com muito álcool e água e tudo que tem direito. Então é normal esses carros você ficar vendo esse vaporzinho saindo assim. É por causa da qualidade do nosso combustível. Falando no lado negativo de você ter um carro desse, a gente já vai começar aqui por fora, que é a dificuldade de encontrar algumas peças, tá? Então, por exemplo, essa luz de posição que fica aqui na lateral do para-choque, ela já veio quebrada no carro, né? A gente fez pouca coisa nesse carro aqui. A gente pintou e foi tranquilo acertar a cor, inclusive, ela ficou muito boa a pintura. Mas essa peça aqui eu não achei nem no Mercado Livre. Achei ela branca, mas não âmbar original dessa aqui eu não achei. Até no Mercado Livre tem algumas coisas para esse carro aqui. Eu encontrei farol, encontrei pisca, né, novo, paralelo, mas tem para vender, tá? Não é difícil de achar. Mas o ponto negativo desses carros aqui é que você não vai comprar peça para ele em qualquer lugar, né? Os carros nacionais, você vai em qualquer autopeça, vai ter peça.
Esse carro aqui não, né? Você vai ter que procurar autopeças específicas ou ficar recorrendo à internet ou sites especializados em carros importados, né? Ó, a luz de posição que vai no para-choque é esse aqui, ó. Então, a linha do para-choque dianteiro eu não estou achando, né? Então, começa por aí. Então, você já começa a ter a dificuldade de achar esses acabamentos do carro. Ó, aqui no porta-malas, a gente tem aqui, ó, a borracha aqui que tá comida aqui nesse canto. Alguém tentou carregar alguma coisa nela e comeu dos dois lados aqui. Essa borracha aqui, esqueça você chegar num Auto Vidros, algum lugar, e falar, não, eu quero a borracha da Volvo S40. Eles vão rir de você, provavelmente. Mas o que você vai ter que fazer? Tirar ela e procurar uma parecida, tá? Uma praticamente igual a ela, porque ela você não vai conseguir encontrar. Outra coisa é que você sempre vai ter alguma coisinha para fazer no carro, né? Essa aqui, ela tá precisando de uma boa higienização. A gente ainda não fez, né? Ela tá precisando de uma boa higienização. Mas no mais, olha só como ela tem todos os kits de ferramentas originais ainda, tal. Então é um carro que ele ainda conserva muito da originalidade, um carro bom de comprar realmente, né? Ó, a anteninha faltando, né, a antena dela. Então é uma coisa provavelmente muito difícil de encontrar. Você vai ter que ficar percorrendo desmanche, tal, ver onde tem na tua cidade ou em outra cidade, procurar muito na internet até você achar peça para ela. Ó, o pisca aqui. Só que esse pisca, por exemplo, como eu disse, eu sei que tem novo. A grade dela é outro detalhe também um pouco mais difícil de encontrar, tá levemente empenadinha aqui no meio, né? Ela original é toda cromada. Quando eu mandei pintar o carro, eu mandei fazer ela em preto brilhante, mas já é também um detalhe um pouco mais difícil de encontrar. Assim como, se você quiser colocar os faróis de neblina, porque como eu disse, essa é a versão básica, ela tem inclusive câmbio manual, você vai ter que também ou adaptar alguma coisa ou correr desmanche para achar os faróis de neblina. Vamos falar um pouquinho de mecânica e suspensão. Essa é a parte grave desses carros aqui, principalmente Volvo, né? Você não vai encontrar peça fácil para ela em lugar nenhum, tá? Muita coisa aqui você vai ter que de repente remanufaturar, você não vai conseguir achar novo, tá? Ainda bem que hoje em dia a tecnologia de remanufatura melhorou muito, né? Então o pessoal consegue fazer peças bem fiéis às originais ou às vezes até melhores para você poder ter um carro desse aqui. Mas você comprar peça nova para ela vai ser um pouquinho mais difícil e caro, tá? E bem caro. Falando um pouquinho da mecânica, né? A mecânica é o seguinte: o mecânico, para mexer nesse carro, ele não pode ser um trocador de peça, tá? Ele tem que entender o que ele está fazendo, tá? Realmente ele tem que entender de mecânica. E ele tem que ter uma certa experiência. Porque esses carros aqui, eles não são simplesmente você plugar o scanner e ver o que está acontecendo. Por exemplo, esse aqui, ele não tem acelerador eletrônico, né? O acelerador dele é a cabo. E ele tem aqui o atuador de marcha lenta. Esse atuador de marcha lenta, se ele dá um problema, ele começa com mau funcionamento, você tem algumas opções ainda de tentar arrumar ele, limpar, ver se ele volta a funcionar, etc., antes de você optar por trocar. E se você optar por trocar, dificilmente você vai achar o original. Então, você tem que tentar arrumar o dele. E se você for trocar, você vai ter que correr atrás de um desmanche que tenha um. É uma peça muito difícil de achar e muito cara quando você acha ela nova, né? E as paralelas não prestam muito. Então tem esse problema. Carro mais velho assim, anos 90, essas mangueiras assim, estão tudo ressecando. Então quando você pega um carro desse aqui, você já tem que pegar e trocar todas essas mangueiras, porque dificilmente elas vão estar prestando, né? Outra coisa, ó, por exemplo, esse carro aqui, o radiador dele já não é original de fábrica, tá vendo? Ele foi colocado um radiador de alumínio. Por quê? Provavelmente na hora de trocar, porque deve ter dado um problema, não achou o original. E fizeram de alumínio. Tudo bem que isso aqui agora vai o resto da vida do carro, né? Nunca mais troca. Mas esses carros aqui tem muita coisa que você nem perde tempo procurando a peça original. Você já vai lá e já manda fazer, porque vai ser difícil e se você achar vai ser muito caro. Como é um carrinho mais antigo, você sempre vai ter o que fazer, né? Essa aqui, ó, ela já tá sem o couro do volante, né? Então alguém tirou, porque provavelmente gastou, abriu, rasgou e tiraram o couro do volante. Então a gente vai mandar fazer o couro do volante dela para ela ficar couro novo. Ó, a manopla de câmbio também tá bem gasta, né? Aqui você tem duas opções: trocar, o que vai ser difícil você achar uma, até porque não é fácil achar essa Volvo câmbio manual, ou senão revestir ela em couro. Não fica original, mas fica bom também, dá um bom acabamento. Peças de acabamento
né, é muito difícil você encontrar nos carros. Então, o bom, quando você vai comprar um carro desse aqui, é você tentar achar ele com todas as peças já no lugar, né? Seja Volvo, BMW, Mercedes. BMW e Mercedes é mais fácil você achar alguma coisa, então, inclusive em desmanche. Volvo já é um pouquinho mais exótico, então é um pouquinho mais difícil de você achar as peças dela. Então, quanto mais completinha, se a tua ideia é comprar um carro desses, quanto mais completinha você puder pegar, ó, tudo funcionando e tal, melhor. Essa aqui, inclusive, ela foi contemplada que ela tem ainda, até inclusive o manual, tá completinho dela, ela tem chave reserva, né? Então, são detalhes legais que valorizam o carro na hora da venda. E esses carros aqui, quanto mais completos eles estiverem, quanto mais detalhes eles tiverem, mais valorizam na hora da venda. É um carro que, com o tempo, pode tomar valor. Então, por que eu disse que a Volvo não é o melhor exemplo, né, de carro importado dos anos 90 para você comprar? A Volvo ela tem uma dificuldade um pouco maior do que Mercedes e BMW, por exemplo, ou até de que Peugeot e Citroën, de você achar peça. Eu já tive muitas, né? A gente chama carinhosamente, né, de lasanha hoje em dia. Então, quem tem esses carros geralmente é lasanheiro. Por quê? Porque gosta desses carros mais antigos, que não é qualquer um que mexe, que são um pouquinho mais problemáticos de se ter. Geralmente são os carros importados europeus. Antigamente, lasanha a gente chamava carro que era mal recuperado, né? O carro que o trem passou por cima, bateu, foi mal recuperado, ficou tudo torto. Hoje em dia, esses carros mais antigos, assim, importados, que são mais difíceis de mexer, né? Porém, eles têm esse toque da exclusividade. Eu sempre fui desses, né? Sempre tive carro mais antigo. Tive Shanty, tive Volvo, tive 460, 850, tive Mercedes Classe E, tive vários carros assim. Então, pela minha experiência, a Volvo, se você for ter uma, é melhor a 850, tá? Dessas mais antigas, né? Anos 90. Porque ela tem uma legião de fãs maior, né? A 850, por motor 5 cilindros, a 5 cilindros turbo, tem a Station Wagon, que é linda. A S40 e a V40 são carros bons, porém bem mais difíceis de peça. Até porque a 850 vendeu muito nos Estados Unidos. Então você entra em sites americanos e compra peças lá. Mesma coisa Mercedes e BMW. Né? Você pode entrar em sites americanos e comprar dos modelos que foram vendidos lá. Quando você vai comprar um carro desses, né, um carro mais antigo assim, procure ver se esse carro foi vendido nos Estados Unidos, porque a nossa facilidade de comprar peças de lá é muito grande. Da Europa já é um pouquinho pior, né? É um pouquinho mais difícil, tal, tudo é mais complicado. Dos Estados Unidos você compra às vezes de alguns sites que entregam direto aqui no Brasil. Então, a Volvo 850, por exemplo, vendeu muito nos Estados Unidos. Então você compra em sites americanos peças para ela. Você tem peça de reposição tanto primeira linha quanto segunda linha em muitos sites. Agora a S40 não muito. Né? Eu nem sei, na verdade, não vou nem falar aqui porque eu realmente não pesquisei. Eu nem sei se ela foi vendida nos Estados Unidos. Né? Então, ela é mais difícil de peça em todos os sentidos. Outro grande ponto negativo de você ter esse carro aqui é você ter como eu já disse, né, um bom mecânico para mexer nele. Então, o pessoal de oficinas medianas, aí o pessoal torce o nariz, fala que é difícil, ou senão o pessoal enfia a faca em você para mexer nesse tipo de carro porque diz que é muito complicado, que etc e tal. Não é que é complicado, é que você tem que entender realmente de mecânica e do que você está fazendo, do funcionamento das coisas, sabe? Não é que é complicado. E aqui o pessoal não gosta muito também porque você não tem peça fácil no mercado e eles querem giro na oficina, né? Eles não querem que o carro fique parado ali na oficina. Eles querem te vender peça e mandar o carro embora. Então aqui eles não conseguem fazer isso. Aqui o cara tem que ser mecânico mesmo, ele tem que saber arrumar muita coisa. Então é difícil você ter um bom mecânico para mexer nesses carros. E você deixa ele em mão errada, você vai acabar gastando muito dinheiro, teu carro nunca vai ficar bom, você vai acabar desgostando do carro. Então, certo mesmo é você ter um bom mecânico, mas você também saber mexer, aprender a mexer em muita coisa. Você realmente meter a mão ali no teu carro e fazer do jeito certo. Agora vamos dar uma voltinha na Volvo para vocês verem como é que é bacana andar nesses carros. Tem seus detalhes, mas é legal. Então a gente vai dar uma voltinha com a Volvo agora. Uma das coisas que, no caso, essa aqui, né, ela tá com uma vibraçãozinha em excesso justamente por causa do coxinho do motor que tá um pouco cansado.
é o tipo de coisa que você vai ter que resolver se você compra um carro desse ou qualquer outro, tá? Esse tipo de coisa, não só coxinha de motor, mas qualquer outra coisa, vai acontecer e você vai ter que resolver porque é um carrinho mais antigo. Então a vibração ela ocasiona algumas outras vibrações dentro do carro, né? Uma pecinha ou outra e tal. Então são coisas que você vai ter que ir caçando e resolvendo. É um ótimo carro, é um carro terapia, né? Se você comprou em bom estado. É um carro pesadelo se você comprar um em mau estado, um mal cuidado, que você vai gastar todo o teu dinheiro e mais um pouco, e o carro nunca vai ficar bom, tá? Mas se você compra um carro desse aqui bom, e o legal da Volvo S40 é que você paga barato num carro desse aqui bom, você vai pagar de 15 a 20 mil num carro desse aqui bem bom, tá? Se for comprar um bem ruim, você vai pagar 9, 10 mil. Tá? Daí você vai comprar um bem ruim. Só que aí você vai se incomodar. Tá? Um bem bom desse aqui você vai pagar aí em torno de 15, 20 mil. Como esses carros aqui não tem tabela. Tá? A tabela dela é 14. Mas se você for pegar um em bom estado, você vai pagar aí um pouquinho mais sempre, né? Por causa do estado de conservação do carro. Mas então tem as vibraçõezinhas ou outras que você vai ter que ir caçando, que é um carrinho um pouquinho mais velhinho, né? Um barulhinho ou outro, uma batidinha ou outro, que é normal, né? As coisas vão afrouxando com o passar do tempo e tal, até dependendo muito do uso do antigo proprietário, enfim. Esse carro aqui tá com a embreagem bem novinha, então tá bem maciazinha. Se você viu o vídeo do Fiat 500 Abarth que a gente fez, eu falei questão do peso da embreagem, né? Que é um pouquinho mais pesado por ser um carro esportivo. Como esse aqui é um carro de luxo, a embreagem é bem levinha mesmo, um sabonete para você pisar, bem tranquilinha. E o câmbio também é bem gostosinho. Ele não é muito preciso, mas é bem gostosinho de você engatar as marchas. É bem levinho, tá? Qualquer um dirige bem confortavelmente aqui. Mas vamos lá. Então, esse carro aqui, o bom também, de novo, de você comprar um carro em boas condições, é que ele está com o ar-condicionado gelando, funcionando, tudo aqui funciona certinho, né? Isso é bom, porque você pega uma chuva, você pega um negócio, você consegue utilizar o carro como um carro moderno normal, né? Você tem todos os luxos e que você precisa de um carro moderno normal. Esse aqui ele também está com um barulhinho na traseira, é, mas e não é suspensão, é alguma coisinha solta aí na traseira. Como eu disse, comprou esse tipo de carro aqui, coisinha que você vai ter que ir caçando e buscando. E o melhor é que seja você mesmo. Se você pedir para outras pessoas fazerem, dificilmente eles vão ter o capricho para fazer esse tipo de coisa. Então, comigo falando assim, você já vê que esse tipo de carro não é para qualquer pessoa, né? Não é para qualquer um, é para quem gosta mesmo. Se você lá, um leigo, e não gosta tanto assim de carro, mas quer ter um carro desse aqui na tentativa de ter um status, você vai se arrepender bastante. E você vai ser um desses que vai dizer que esse carro é bomba, que não presta, que isso é aquilo, que só te dá dor de cabeça. Porque você vai levar ele num mecânico de carro normal, né, de carro popular. Ele não vai saber mexer com esse carro. E você e o mecânico vão xingar, vai falar mal, todo mundo vai falar mal desse carro pra você. Vai falar, não, você comprou uma bomba, esse carro é porcaria, esse carro não tem peça em lugar nenhum, esse carro é porcaria. É isso que você vai sempre escutar. Esse é o problema de você ter esses carros também. Você sempre vai ficar escutando isso de todo mundo. Mas aí que tá, vai da tua vontade, né? De você ter o carro e de você curtir o carro. Né? As peças é só ir atrás, encontra, tá? Encontra. E daí tem aquele famoso comentário que você vai ter que escutar também. Ah, esse carro casou, nunca mais vai vender. Ih, esse carro não vende mais. Sempre tem o dono. Tá? Sempre tem alguém procurando um carro do jeito que é o teu. Pode ser que o teu seja um desse aqui bem ruim, que tem que gastar muito dinheiro, mas você vai ter que vender barato daí. E vai ter alguém querendo um carro desse aqui barato. Assim como vai ter alguém querendo um carro desse aqui mais inteiro. Pode ser que demore para vender, pode ser que seja rápido, mas você vai encontrar. Então, resumindo, são carros que não vão te incomodar? Não, eles vão te incomodar. Muito provavelmente eles vão te incomodar. Por mais inteiro que seja o carro que você comprou, por mais bonito que seja, ele é um carro velho, né? Um carro com mais de 20 anos. Ele vai ter borracha ressecada, ele vai uma mangueira ou outra, alguma coisa vai acontecer, tá? Vai ser fácil ter esse carro? Não, não vai ser fácil, tá? Você vai ter que ter contato para peça, não vai ser qualquer mecânico, etc e tal. Mas ele compensa você por outros lados.
O prazer ao dirigir um carro desse aqui, você não encontra nos carros populares, nem nos carros atuais. Dá para ter esse carro como único carro? Olha, eu não aconselho. Até porque se você tiver comprado uma relíquia, porque uma BMW hoje, uma 7.3 anos 90, você não vai pagar barato se você for comprar uma bem inteira. Você vai ficar sempre meio neurótico com o carro, né? E se bater, e se ralar, e você colocou o carro na rua, tá sujeito, né? Colocou o carro na rua, pode ser que alguém te fure o sinal, atravesse no meio, que rale no teu carro, enfim. Então eu não aconselho por esse aspecto. Se teu carro não for uma relíquia, você pode até usar ele todo dia, mas no dia a dia, se você não roda muito e tal. Mas você vai ter que ter muita atenção com a manutenção dele, é muita mesmo. Todo fim de semana abrindo o capô, vendo se está tudo certo, vendo se está tudo ok, porque alguma coisinha sempre acaba acontecendo nesses carros. Mas assim, manutenção preventiva em dia, fez tudo o que precisava fazer, fez além do que precisava fazer, é um carro extremamente confiável e robusto, tá? Que você vai poder usar, vai poder viajar, vai poder passear, só, como eu já disse, não te garanto que nunca vai te dar problema. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Um grande abraço.